Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora que você que está vendo essa gravação vai nos assistir, mas é uma alegria saber que a gente pode se reunir em tantas épocas, em tantos momentos distintos. E eu oro para que, nesse momento, você possa ser sacudido pelo amor de Deus, sacudida pelo amor de Deus. E que segredos profundos para essa temporada possam descer ao teu coração, ao teu espírito, trazendo mudanças e transformações no seu interior, na sua mente, no teu espírito e nas coisas com que você toca, através do teu trabalho, através dos teus relacionamentos, através da fé, através do ministério, através das coisas que nem sequer você pode imaginar. Que o doce Espírito possa te conduzir e te fazer perceber como ele está agindo nos mínimos detalhes. Em nome de Jesus. Vamos lá, meu povo. Hoje a gente vai falar sobre o poder da voz profética. E, particularmente, eu vou te dizer que este é um desafio que eu tenho, pessoal. E eu vou me fazer entender ao longo do nosso papo, e talvez você se identifique comigo. Ou não, ou talvez você está no inverso, e vai ser muito bom se você quiser testemunhar, seja aqui, né, por meio da mensagem, abrindo o vídeo, ou até mesmo me mandando um testemunho seu lá no nosso Instagram, que é Cap Likeness. A gente vai falar de voz profética, e o entendimento da voz profética, na essência, na realidade diária, ela é um fator que é inegociável para a vida de qualquer um de nós que decidimos servir a Jesus, que tivemos um encontro verdadeiro com Ele, e queremos que a nossa história, de fato, de verdade, aqui nessa terra, até que Ele venha, para que ela realmente seja uma vida de um cristão, um pequeno Cristo. É impossível viver a vida com o nosso Deus sem entender na intimidade isso, na profundidade isso. E parece um paradoxo, porque eu falei para você que esse é um desafio que eu tenho. E por ser um desafio, é justamente o que como eu percebo, o quão determinante é entender isso para a nossa vida. A atitude de profetizar, todos nós fazemos, consciente ou não consciente disso. E aí reside algo que é muito maravilhoso, porque a gente nem sabe, mas está profetizando às vezes, e é algo terrível e preocupante, porque por não saber, por não discernir, muitas vezes a gente está sendo uma voz profética do inverso do que nós realmente deveríamos profetizar. A gente vai basear essa palavra de hoje na história de Raabe. Raabe era uma prostituta. A história narra sobre ela, né, a Bíblia vai narrar sobre ela, ela era uma pessoa improvável, assim, improvável em vários aspectos. Se a gente imaginar, no tempo de hoje, alguém que possa ter um desafio de vida como esse, uma escolha de vida como essa, e aqui eu não vou nem polir a minha fala para entrar em todos os contextos que tenham sobre isso, não é esse o objetivo. Né, do que levou alguém a ter uma realidade de vida assim, o motivo das escolhas, eu não vou me ater a isso, porque não é esse o foco. Mas, de forma muito simples, sabemos todos nós que alguém que possa estar precisando vender o seu corpo para ter o sustento, para gerar uma renda, certamente, em múltiplos aspectos sociais, emocionais, físicos e espirituais, está em um desafio talvez devastador. E alguém que nós podemos pensar que é completamente improvável para que possa abrigar a salvação de um povo. E, por sua vez, ser a linhagem da onde viria o Salvador do mundo. Pois é exatamente desta pessoa que eu estou falando. Raabe, Jesus vem da linhagem de Raabe. Olha que loucura. Jesus vem dessa linhagem. E Raabe foi a pessoa que, quando Jericó estava sendo destruída, ela creu que existia um Deus. Ela creu que existia uma palavra que se cumpriria naquele povo, e ela se abriu para ser um instrumento de proteção e salvação, e é por isso que ela
e a casa dela foram protegidas quando uma cidade inteira foi destruída. Eu vou ler alguns textos bíblicos bem rapidamente para a gente contextualizar e depois eu vou aprofundar no que realmente é o cerne que a gente tem para dividir hoje, que é o quanto você e eu profetizamos na nossa história. Então vamos lá. Vou começar com o texto base que está em 1 Coríntios 1, de 27 a 28. Vai dizer assim: a palavra nos lembra que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes e as desprezíveis para aniquilar as que são, as que se consideram superiores. O nosso Deus é maestro, é perfeito em fazer isso. Por quê? Porque é justamente ilógico. A lógica de Deus, ela é ilógica para nós. A lógica de Deus não cabe no contexto da nossa mente. Então, por isso que a gente abre a palavra de hoje falando sobre isso, porque o que Raabe viveu é exatamente essa lógica. É o que é ilógico, é o que não faz sentido nenhum, confundindo as coisas sábias deste mundo. Aquilo que é considerado por alguns sem prestígio, sem valor, Deus usa essa realidade e ele transforma em vitória, transforma em glória para ele mesmo. Vamos continuando. Raabe, a Bíblia nos mostra que Josué enviou 2 espias a Jericó e eles entraram justamente na casa da prostituta chamada Raabe, que Josué 2:1 narra essa história. Raabe era cananeia, prostituta, morava nos muros da cidade. Pra você ter ideia, os muros, quando fala morava nos muros, não é seguro, não é sentido figurado, não é literal. Os muros, eles tinham quilômetros, assim, você conseguiria construir casas, tamanha a grandeza que aqueles muros tinham. Eles eram uma fortaleza inatingível, humanamente falando. Então, já dá para, por aí, a gente associar o que está por trás dessa história bíblica, que vai falar de derrubar os muros de Jericó, que vai ter tudo a ver com os desafios que você e eu vivemos na nossa vida. Mas vamos pegar isso na realidade. Raabe morava no muro, tamanha fortaleza, que era aquilo que dava para se construir casas. Beleza, vou continuar. Então, essa mulher, ela era rejeitada na cidade, ela é citada na genealogia de Jesus. Genealogia está falando de DNA, de linha, literalmente. Você imagina? Aprove a Deus para combater as coisas sábias desse mundo. Que o nosso Cristo viesse da linhagem desta mulher. E aí, continuando, quando Jericó foi destruída, tudo caiu, tudo pereceu, mas Raabe e sua família foram poupados. Josué 6:17 e 6:25 conta essa história. Ela entrou para Israel, encontrou redenção e mais tarde gerou Boaz, que gerou Obed, que gerou Jessé, pai de Davi. A Bíblia narra isso, Mateus 1:5, faz questão de contar isso. O que aconteceu com essa mulher que morava nos muros e que ela estava numa cidade que era uma cidade que tinha tudo para ser uma cidade extremamente próspera, mas ela entraria em uma total destruição. Só que o que aconteceu com ela? Ela ouviu sobre os feitos de Deus. A Bíblia conta que ela ouviu de Israel, os feitos do Deus de Israel, e creu nesse poder, e ela temeu a Deus. O que é temer a Deus? Não é ter medo. É saber a grandeza desse Deus. Eu não posso continuar a minha vida sem olhar para esse Deus tão poderoso, tão forte. E eu não posso simplesmente ignorar isso. Na realidade que ela vivia, ela creu. E aí, por causa disso, ela acolheu aqueles espias, ela acolheu aqueles homens enviados por Josué, os protegeu, eles foram guardados. E aí, após a destruição completa da cidade, ela e a família foram guardadas. Beleza, vamos continuar. Agora, entendendo Jericó. Jericó é uma cidade antiga, próspera, com grande agricultura. Talvez foi a primeira cidade que desenvolveu sistemas inteiros de irrigação, que fazia com que o que a terra produzisse fosse mais próspero, mais expansivo. Um lugar fértil, extremamente fértil. Legal. Agora,
Por causa dessa fertilidade, por causa dessa grandeza, por causa do poder que essa cidade tinha, a relevância que ela possuía muralhas enormes. Olha o que a palavra vai dizer em Josué 6:1. Possuía muralhas enormes, cerca de 2 metros de largura e 5 metros de altura, totalmente fechada. Ninguém entrava, ninguém saía. Josué 6:1. Além disso, Jericó era a cidade mais baixa do mundo, localizada a 240 metros abaixo do nível do mar. Aí, Josué 6:2, era forte, estruturada, rica, preparada para não ser invadida, humanamente impossível de conquistar. Mas Deus disse a Josué, eu entregarei Josué na sua mão. Você tem alguma Jericó aí na sua vida? Você tem alguma área que, olhando de forma honesta, parece intransponível? Parece que não tem jeito, não vai acontecer? Eu tenho. Eu tive muitas ao longo da minha vida e eu tenho hoje a minha Jericó. Aqui, eu não sei, talvez por ser algo tão fora da nossa realidade, esse embate físico, e isso até culturalmente falando, a gente vive, glória a Deus, num país onde não existe guerra, a gente nunca, nós já vivemos dificuldade, já vivemos outros níveis, né, de guerra ideológica, várias outras coisas, mas guerra física mesmo, propriamente dito, a gente não cresceu com essa realidade. Talvez em outras nações, muito provavelmente, falar sobre isso não é uma coisa tão figurada ou tão distante, mas para o brasileiro isso é. Talvez parar para pensar no que é você derrubar fisicamente uma muralha nesta proporção, considerada na época humanamente intransponível, impossível de ser invadida, porque não era só um muro lá solto, você tinha guardas, você tinha toda uma estrutura que impedia aquele lugar de ser adentrado. É como pensar na entrada de um país. Se você já foi para os Estados Unidos ou para outro país, você sabe que dali você não passa. Dali, se tentar forçar a barra, sai preso. Você imagina isso em proporções físicas. Era essa a realidade ali. Era essa a realidade sobre aquela cidade. Só que para o povo de Deus, povo de Israel, representado por Josué e seus homens, vencerem e alcançar o que Deus tinha de preparação, tinha que derrubar aquilo. É a mesma realidade nossa. Muitas vezes, para conquistar coisas na nossa vida, a gente tem que, assim, ó, não virar com simplicidade. A palavra diz que o reino de Deus, e o reino de Deus fala sobre a vontade do Senhor, sobre as conquistas de Deus em nós, ele é tomado por violência. Algo que é conquistado não é uma coisa que vem com facilidade, não é um presente, não é um brinde, não, conquista vai falar de guerra, eu preciso lutar para conseguir aquilo. Seja conquistar, quando você conquistou um diploma, cara, você teve que ralar, você teve que estudar, você teve que fazer provas, você teve que ver que você não sabia aquilo, você teve que perguntar, você teve que pedir ajuda. Para conquistar um casamento, você teve que investir naquele relacionamento, você teve que dedicar tempo a se melhorar como pessoa, a cuidar do outro, a cultivar uma relação, a morrer para si. Para cultivar uma saúde, para conquistar uma saúde, cara, tem que dormir bem, tem que comer direito, tem que se exercitar, tem que ir no médico, tem que conseguir, tem que tomar um remédio muitas vezes, tem que combater uma enfermidade que se levanta de forma abrupta, completamente fora do tempo que poderia ser esperado ou estar pronto. Cara, conquistar é doloroso, dói conquista. Dói conquista. E imagina um nível de conquista que é dito, já é declarado, e a Bíblia faz questão de registrar que humanamente era impossível. Imagina que loucura. Não estou falando de uma coisa que é difícil, estou falando de uma coisa que é humanamente impossível de ser feita. E Deus chega e vira e fala assim, escuta, eu entregarei Jericó para você, na tua mão. Precisa ter temor a Deus para encarar uma parada dessa. Porque quando eu comecei o papo aqui com vocês, e eu disse dos meus desafios pessoais, é que o que foi esperado desses homens era profetizar sobre o impossível. E muitas vezes eu me vejo em desafios para profetizar naquilo que é até bem menos humanamente impossível do que esta realidade física tinha. Porque profetizar vai exigir de mim e de você morrer com força para toda incredulidade. Morrer com força para a visão humana.
morrer com força para toda a nossa lógica. E o nosso Deus não nos fez um convite para pegar a nossa lógica, a nossa consciência, o nosso cérebro, o nosso raciocínio e guarda na gaveta e só vem com o coração. Não tem nada a ver com Bíblia isso. Não tem nada a ver. A palavra fala que o Senhor espera de nós um culto racional. O Senhor espera de nós uma vida inteira, cognitivo, espiritual e emocional juntos servindo a Ele. Então, qual é o ponto? O ponto é que existem momentos onde eu preciso com que o temor a Deus sobreponha a minha lógica humana. Porque quando o Senhor falar para mim, eu vou te entregar Jericó, eu vou te entregar uma saúde, eu vou te entregar um trabalho novo, eu vou te entregar a conversão do teu filho, eu vou te entregar um esposo renovado, eu vou te entregar uma esposa que é uma mulher sábia, eu vou te entregar uma prosperidade financeira, eu vou te entregar um ministério. Quando ele vier para essas coisas, que são as nossas Jericós, e ele falou que vai entregar na nossa mão, e tudo grita ao inverso, cara, se o temor de Deus não estiver em nós, a gente não profetiza. Profetizar é um soco no estômago. Porque quando a gente abre a boca conscientemente, a nossa mente vai chegar e vai falar assim: escuta, você tá falando uma coisa que você nem acredita. Você já passou por isso? Eu já passei inúmeras. Eu passo por isso. Muitas vezes, muitas vezes. Quando eu vou abrir a minha boca para profetizar sobre algo, a minha mente, os meus pensamentos, que eles, obviamente, estão sobre o combate de Satanás, que é a mesma realidade que todo ser humano passa, a nossa guerra, ela não é contra carne e sangue, e esse carne e sangue envolve você e eu também, mas ela é contra Satanás que usa de legalidade e de espaço e de incredulidade para nos atingir. Então, se existir qualquer fagulha de incredulidade no meu coração e no seu coração, o nosso inimigo, ele vai usar. E aí, nessa hora, quando a gente, em obediência, vai profetizar, imediatamente vai vir uma voz. Você não sabe o que você está falando. Você não acredita no que você está falando. É por isso que o aspecto profetizar é um elemento tão determinante na vida do crente, porque ele vai combater de frente com toda a raiz de incredulidade do nosso coração. Só que eu não estou falando de alguém que de maneira desmedida ou irresponsável simplesmente abre a boca e fala. Em nome de Jesus vai acontecer, sabe aqueles jargões? Jargão, ele não é profetizar. Embora a nossa ausência de conhecimento não impede de que a gente seja, de fato, profetizando algo que possa nos causar o efeito inverso do que esperamos. Quando eu estou sendo irresponsável, simplesmente falando o nome de Jesus, sem discernir o nome de Jesus, eu estou profetizando de outra forma, de maneira contrária, a maldição para a minha vida, porque a palavra do Senhor fala que eu tenho que discernir o nome, eu tenho que discernir as coisas espirituais. Agora você imagina, aquilo que deveria ter efeito positivo, mas porque eu não discerno, ele pode ter um efeito negativo? Sim, porque há poder nas palavras e é esperado que eu tenha gestão e governo sobre como eu ajo no mundo físico, emocional e espiritual. Então a gente continuando aqui, eu vou me fazer entender mais sobre o que a gente está conversando. Como é que Deus falou que ia entregar Jericó para aqueles homens? Ele deu uma estratégia. E isso muda tudo. Você imagina o nosso Deus, imagina o poder de estratégia que Deus tem. Vamos falar de estratégia. De repente você é alguém que sabe fazer um belo de um bolo, sei lá, falar do bolo de cenoura, que eu acho que é o único bolo que eu mando um pouquinho melhor. Faz um bom tempo que eu não faço, mas vamos pensar num bolo de cenoura. Bolo de cenoura, você pode ir lá no YouTube, você vai ver uma receita, e ele pode até ficar saboroso. Mas existem estratégias que a gente consegue aplicar para que aquele bolo não fique, como é que chama? Embatumado. Você sabe aquele bolo pesado? Para que ele fique fofo, para que ele fique maleável mesmo, assim, extremamente saboroso. Não basta só seguir os ingredientes, como qualquer boa refeição, mas eu estou falando do bolo, porque o bolo de cenoura, ele é exatamente isso. Ele pode ficar maravilhoso, pode ficar terrível, aquela coisa maçuda, com os mesmos ingredientes, se você não usar a estratégia certa.
Então você imagina, se para fazer uma refeição a estratégia muda tudo, você imagina viver a vida. Viver a vida precisa de estratégia, precisa de como. Estratégia é o como fazer, o como aplicar com sabedoria algo. Agora, se você e eu, seres humanos, temos a capacidade de criar estratégias que muitas vezes trazem resultados que são brilhantes, imagina a cabeça insondável do nosso Deus. Imagina uma estratégia vinda dele. Ela nunca vai caber na nossa cabeça. É loucura. Por isso que o primeiro texto que a gente leu foi: o nosso Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, para combater. É porque só para que Deus quer ser o espertão? Não, é porque aprove a Deus quebrar essa natureza humana caída e nos mostrar a nossa verdadeira natureza, que é espírito, que é a imagem dele. Então, se o Senhor nos permite estratégias no senso comum humano, a gente permanece vivendo isso que a gente vive desde que nasceu, de uma natureza caída. Ele quer nos levar para outra realidade. Então ele nos mostra outro nível de estratégia. E uma das estratégias que Deus usa nesse caso de Jericó é a voz profética. Você imagina que loucura? Você derrubar algo que era humanamente impossível de se derrubar com um grito. Tipo, chega a ser bizarro. Chega a ser bizarro, completamente bizarro, ilógico. E o Senhor está fazendo isso para poder matar as estruturas de incredulidade no nosso coração. Mas muitas vezes a gente não alcança, não conquista, porque a gente se depara com uma estratégia que não cabe na nossa cabeça. Você já se deparou muitas vezes não travado em uma coisa que Deus te falou para fazer? Você já sabe que tem que fazer, só que você não dá conta de fazer porque não faz sentido? Quantas vezes eu já me vi assim? Incontáveis. Há algo muito bom em ser alguém que que atua com coerência, com consciência, com raciocínio. Isso é algo muito bom. Eu entendo que é um dom, uma graça que o Senhor me deu. Por outro lado, esse foi um dos maiores inimigos da minha vida na cristã. Porque quando muitas vezes a estratégia de Deus combate a lógica humana, ela grita. E um dos meus desafios pessoais de sempre é pegar a minha mente e colocar ela cativa ao Senhor. E eu acredito que esse desafio não é só meu. E eu acredito que você, se você faz parte desta era que estamos, se aprove o Senhor que você estivesse nesta temporada, aqui, no ano de 2025, certamente, uma das maiores guerras que você trava, assim como eu, é combater a racionalidade, é combater o que parece estar completamente fora da lógica. Um dos antídotos para isso é a voz profética. Porque eu preciso confiar absolutamente na estratégia de Deus, a ponto de obedecê-la. Eu preciso morrer com força para este raciocínio humano, para conseguir entender e profetizar, a ponto de ver Jericó ser entregue nas minhas mãos, nas suas mãos. Deus deu instruções específicas. Se liga só como nosso Deus é demais. Josué 6, 3-5. 6 dias o povo deveria rodear a cidade uma vez. 6 dias. Rodia é ótimo, né? Rodeia a cidade uma vez. No 7º dia. Por 7 vezes vocês vão rodear. Os sacerdotes tocariam as trombetas. Depois, quando Josué ordenasse, o povo deveria gritar. Se liga nisso. Imagina, o Juscelio usa esse exemplo e eu acho o máximo. O treinamento de Deus para a nossa vida, muitas vezes é o inverso daquilo que a gente vai fazer na prática. Como? Imagina, Josué e o povo ia derrubar as muralhas gritando. O que seria natural humano pensar? Gente, vamos treinar gritando, né? Vamos treinar gritando para poder, quando chegar no 7º dia, a gente já esteja ali no jeito.
Pois é. O treinamento era o silêncio. 6 dias, deu uma volta, calados, sem falar, sem reclamar, sem murmurar, sem, declarar medo, sem insegurança, sem distração, calados. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º, 7 voltas. Calado. Para falar quando Deus vai falar, eu preciso calar. Como é difícil, como é contrário, como não entra nessa caixinha humana, não entra, não cabe. Mas quando este povo, esse povo entendeu, e esse povo obedeceu, o que era impossível aconteceu, entrou para a história, mudou uma família e através do que era completamente lógico, de uma completa destruição, o povo de Deus se ergueu. E aqueles improváveis como Raabe, que creram, tiveram a sua casa inteira, inteira, elevada a um patamar de conquistador. Saiu de um aspecto desprezível para eu e minha casa serviremos ao Senhor, e da minha própria linhagem o Salvador da história veio. Não falar nada, não gritar, não murmurar, comando sério, direto, Josué 6, de 10 a 11. Não falem nada. Meu Deus. Não falem nada, não gritem, não murmurem, silêncio total, até Deus desse um comando. Está nos ensinando a ser governados pelo Espírito. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. Se a gente não governar sobre o nosso corpo e nossa alma, elas nos governam. E aí é impossível viver o que Deus quer, porque é ilógico. Agora, no 7º dia, tinha que fazer o inverso, tinha que gritar. Esse grito aqui, ele tem um aspecto profético. Esse grito aqui é declarar o reino. Esse grito aqui é declarar o que Deus mandasse através da vida de Josué. Então você imagina? Tem hora que, sim, que Deus chegou e falou para mim, para você, uma coisa que ele ia nos entregar. Vamos supor, até a pastora Marta deu esse exemplo, eu achei muito legal. Deus até falou assim, cara, o meu marido vai se converter, o meu filho vai se converter. E aí você fica buzuzu na orelha toda hora. Cada oportunidade que tem, você fala, tá vendo assim, ó? Olha lá, você precisa voltar para a igreja. Jesus poderoso, não faça isso. Eu e você não podemos fazer isso. Por quê? Se o Senhor não nos mandou falar, e certamente mandou, porque o Senhor não espera de nós que a gente seja uma goteira. A própria palavra diz que terrível coisa é morar com uma mulher rixosa, melhor seria estar numa casa com goteira. Que loucura isso. O Senhor traz esta verdade para nós. E muitas vezes a gente está falando no dia 1, no dia 2, no dia 3, só que o Senhor está esperando que a gente, durante este período, morra para a natureza da carne, silencie a ponto de ouvir, porque na hora que Ele mandar, quando a gente abrir a boca, um gritinho humano vira uma voz de um rei que derruba uma muralha de quilômetros de tamanho. Há tempo e modo para profetizar. E quando eu compartilho essa palavra com você, eu, em primeiro lugar, compartilho comigo. Porque muitas vezes a gente sai de um polo para outro. Há um polo importante, aliás, há um chamado importante, que é o do silêncio. Mas há um momento de profetizar. Muitas vezes estamos até mesmo em silêncio, aprendemos. Mas aí o Senhor nos pergunta, e o 7º dia? Eu não sei qual aspecto dessa palavra hoje encaixa mais na sua realidade. Talvez seja o aspecto dos 6 dias de silêncio. Ou talvez seja o aspecto de chegou o 7º dia, abre a tua boca e profetiza. Abre a tua boca e profetiza. Qual é?
o elemento aí na tua realidade? O que está distanciando você da conquista da sua Jericó? Qual o elemento? Todos, seja o de calar, ou seja o de profetizar, vai passar por colocar a mão na nossa alma, por matar a nossa natureza que ela caiu, por poder combater a lógica humana que não cabe na lógica de Deus. E sabia algo muito interessante? Esses dias eu estava fazendo um estudo específico sobre alguns elementos da fé, sobre os âmbitos que a gente pode exercer a fé. E aí, um dos textos que eu estava estudando era daquele homem que chegou para o Senhor para pedir algo, e aí ele falou assim: Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Eu não me lembro qual texto exato, mas você vai se recordar. Se você não se recordar, basta você colocar essa frase na internet, você vai saber exatamente o texto. Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Não parece uma coisa contraditória? Eu creio, me ajuda na minha incredulidade? Mas o ponto é exatamente esse. O que esta passagem ensina para mim, para você? Nós estamos aqui, você está aqui numa quarta-feira, às 8h30, 8h40 da noite. Cara, você crê, eu creio. Nós cremos em Jesus. Ele é o amor da nossa vida. Mas existem áreas que ainda não foram existem muralhas que ainda não foram derrubadas. Existem cidades que ainda não foram conquistadas por Deus dentro de nós, cidades internas, áreas, pensamentos, que ainda existe ali um aspecto de incredulidade, e são nessas tão difícil, onde é tão difícil calar ou profetizar. São nesses lugares. E aí existe essa realidade como este homem falou. Senhor, eu creio. Me ajuda na minha incredulidade. Senhor, eu creio que tu és Deus. Eu creio que tu és o meu Senhor. Mas, tem essa área aqui que eu não estou dando conta. Tem essa área aqui que eu tô vulnerável, que eu tô com medo, eu tô insegura, eu tô inseguro. Ou eu tô reclamando, ou eu tô murmurando, ou eu não tô conseguindo profetizar. O Senhor espera que a gente tenha a honestidade que aquele homem teve, e não que a gente abrigue a culpa. Eu não consigo crer mesmo. É isso que o nosso inimigo quer. Porque quando a gente faz isso, a gente tampou as possibilidades, porque não é isso que o nosso Deus diz. Ele fala: vinde a mim. O Senhor espera que a gente vá até Ele com toda a nossa carga, com todo o nosso peso. Quando a gente crê em Deus, mas olha para áreas da nossa vida que a gente encontra incredulidade, essa área é um peso. Dói. Dói porque, como aquele homem, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Então o Senhor espera que a gente leve isso para Ele. E a gente possa olhar para cá e das duas uma: Senhor, ou me ajuda a viver os 6 dias em silêncio. Me ajuda a não murmurar. Me ajuda a não abrir a minha boca na hora errada, porque eu vou profetizar de mim e não do reino. Sabe qual que é o grande problema de profetizar nos 6 dias? Porque o Senhor não nos mandou falar. Então, muito provavelmente, a gente vai profetizar o inverso. Muitas vezes eu já profetizei o inverso na minha vida. Cara, eu não acredito, isso não vai dar certo. Involuntariamente. Quase que como algo que vem aqui na boca e sai. Você já se viu assim? O ponto sobre isso é que o nosso inimigo não vai olhar e falar assim: poxa vida, a Camis só estava distraída. Não, a Camis só estava num dia cansado. Não. Ele vai pegar isso como isso é. Toda palavra é uma semente. Por isso que a palavra fala: aquele que semeia as suas palavras vai comer delas. Nós estamos comendo o fruto das nossas palavras. Existem frutos que eu tenho comido na minha vida que eles são deliciosos. E eu sei que isso é fruto de uma boa semeadura. Mas existem outros que são amargos. E eu gostaria de não tê-los na minha vida. Mas eu tenho convicção que foram de momentos errados que eu profetizei. E profetizei no inverso. Profetizei com preocupação. Profetizei com ausência de sabedoria. Profetizei com medo. Profetizei com a imagem de insegurança, de inadequação, de impossibilidade que eu permiti que ficasse na minha cabeça. Será que eu estou falando só comigo?
Será que é só sobre mim? Não verbalize o que você não quer ver manifesto. É isso. A Valnice Milhomes, a apóstola Valnice, ela fala uma coisa assim: você é o que tu vês e você tem o que tu dizes. Nós somos o que nós vemos, o que nós pensamos. A palavra diz isso. E nós temos aquilo que falamos, porque a palavra é uma semente, ela produz. Ela produz. Então, o convite do Senhor hoje é: nós precisamos entender o poder da voz profética. Seja ela, quando ela é liderada pelo Espírito Santo, que nos conduz a falar com ousadia no sétimo dia. E aí me entenda quando eu estou dizendo sétimo dia, está falando do momento que o nosso rei nos direcionou. Não é o sétimo dia especificamente, você está me entendendo? Mas seja quando nós abrimos a nossa boca neste momento de comando e profetizamos, ou quando nós deveremos calar e abrimos a nossa boca com cansaço, com medo, com murmuração, com insegurança nos 6 dias anteriores. É tempo da gente entender que não existe neutralidade no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é para adultos, ainda que muitas vezes, no espírito e na alma, a gente possa estar agindo como criança. Por isso é tão determinante, como a palavra diz, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas logo que eu deixei de ser menino, que eu me tornei homem, eu abandonei as coisas de menino. Quando Paulo está falando sobre isso, ele está falando deste homem interior, desta maturidade espiritual e emocional, não só física. Não só sobre ter mais de 40 anos, mas sobre no espírito e na alma ter um crescimento verdadeiro e genuíno, a ponto de conseguir obedecer os 6 dias, a ponto de conseguir olhar uma estratégia ilógica para o homem, para o ser humano, mas exercer, o Senhor espera de nós esse crescimento espiritual. Entendendo que não há neutralidade no mundo espiritual. Se eu profetizar, eu vou colher o que eu estou profetizando. Se eu não profetizar, eu não vou colher o que eu não estou profetizando. O que eu estou com tanto medo. Qual aspecto eu creio, mas ainda tem incredulidade. Preciso olhar isso de frente. Eu preciso olhar para isso de frente. Eu preciso pegar a minha vida e olhar a quantidade de Jericó que o Senhor já disse que queria entregar nas minhas mãos e eu ainda não conquistei, porque me faltou das duas uma. Ou me faltou o esperar e confiar na estratégia a ponto de ficar em silêncio. Ou me faltou o abrir a minha boca e profetizar. Estamos indo para o final. Poder da voz profética em nós. Quando a gente confia na voz profética do Senhor, a gente vive a promessa. A nossa vida interna e ao nosso redor, ela não fica igual, é impossível ficar igual. Nós vemos o poder de Deus se mover. E aí o Senhor nos dá um comando. Ele diz assim, lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e difíceis que você ainda nem sabe. E aí continua Oséias 2:21, eu atenderei aos céus e os céus atenderão à terra. O nosso Deus está dizendo, eu vou atender o teu clamor, profetiza, semeia. A palavra em nossa boca é uma arma espiritual que destrói as obras do inimigo. Romanos 13:12. O Senhor espera de nós esta responsabilidade, essa posição de entender que existem muralhas intransponíveis, humanamente falando, nos nossos negócios, nas nossas finanças, no nosso relacionamento, no nosso mundo interior, na nossa saúde física, na nossa saúde emocional. Muita Jericó, tem muita Jericó, muitas. Mas elas não vão cair porque humanamente não dá para derrubar mesmo. Não é só, não é só porque a gente não dá conta. É uma guerra, é uma batalha. E nós não daremos conta mesmo. Mas há uma estratégia, há um jeito de fazer.
E o nosso Deus está nos afirmando: ei, clama a mim, eu vou te anunciar coisas grandes que você não sabe. E o grande ponto é que se nós não ouvirmos a estratégia de Deus, com a intenção, com a atitude de obedecer, é é involuntário ou é uma consequência que a gente parta para o outro polo, que é de profetizar o inverso, através da incredulidade, do medo, da murmuração. Não há neutralidade, não há quem não faça nada, se não estamos na voz profética, a favor do que o Senhor tem para nós. Nós estamos na voz profética inverso, medo, murmuração, incredulidade. Tudo isso está clamando, tudo isso está declarando e profetizando. Eu e você precisamos fazer uma escolha. E eu oro por mim e por você, para que a gente amadureça, para que a gente decida e para que a gente haja em, em prol, em favor, de acordo com essa estratégia do nosso Deus. Quais são as áreas que você e eu já sabemos que Deus nos falou para profetizar? Qual área que o medo está profetizando no nosso lugar? Qual área que a incredulidade está gritando nos 6 dias? Qual área? Já é o 7º dia. Você e eu precisamos abrir a nossa bendita boca e declarar o reino de Deus, a cura, a salvação, a prosperidade, o governo interno, a obediência, o domínio próprio. Profetiza. A nossa família precisa disso. Os nossos, os nossos desafios que Deus deu, as oportunidades de Deus nos deu, precisa disso em nós. Eu não sei qual é a tua, Jericó, mas eu quero orar agora para que o Senhor dê para mim e para você esta ousadia. Amém. Em nome de Jesus, eu creio e profetizo a cura virá. Amém. Em nome de Jesus. E eu concordo com a tua declaração. Eu concordo com essa palavra. Que venha o reino de Deus. Eu profetizo e eu declaro que a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, se manifeste isso na sua vida, se manifeste fé na sua vida, se manifeste Sá na tua vida, se manifeste na minha vida, nas nossas famílias, em você que assiste essa gravação. E eu oro por mim e por você, como aquele homem falou: Senhor, nós cremos, nos ajuda na nossa incredulidade. Que o Senhor nos ajude. Eu vou orar, quero pedir que você conecte sua fé com a minha. Eu preciso de você conectado, me ajudando em intercessão, assim como eu me disponibilizo para interceder junto com você, por nós, para as Jericós da nossa vida, para que a gente cresça e amadureça como um Josué que obedece à estratégia do Altíssimo, que entende que a cabeça dele não cabe na nossa, e que é justamente por isso que nós podemos ir com confiança, que ele é fiel e justo para cumprir, para honrar aquilo que ele declarou sobre nós. Amém? Vamos orar. Pai, obrigada por essa palavra. Ó Senhor, como a tua palavra ela é poderosa, ela é perfeita para cumprir o motivo, a razão pelo qual ela foi liberada. Eu não sei como eu encontro o coração dos meus irmãos hoje. Talvez eles possam estar no momento de plena alegria, vivendo conquista e sendo convidado a profetizar para conquistar mais ainda. Ou talvez eu encontre os meus irmãos em situação de completa escuridão, dúvida, desespero, angústia, medo, sem saber o que fazer. Mas a tua palavra ela é tão perfeita, que ela se encaixa perfeitamente, seja qual for o cenário. A lógica tua não cabe na nossa cabeça, justamente porque a mesma palavra, o mesmo exemplo de Josué, derrubando, destruindo as muralhas de Jericó, serve, Pai,
para aquele que está em plena expansão e conquista, mas para aquele que também está em loucura, dúvida, tristeza, medo, angústia. Por isso eu peço em nome de Jesus, doce Espírito, nos ajuda em toda a incredulidade que possa existir ainda no nosso coração, seja para expandir ainda mais, ou seja para poder dar o passo, para sair de um calabouço, de uma cidade tão baixa, tão abaixo, como era o caso de Jericó. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, nos ensina a obedecer à estratégia, a simplesmente fazer o que o Senhor sabe o que está fazendo. Nos ajuda a vencer esta casta de informações, de lógica humana, que tenta, Pai, que combate a fé e que combate a sua estratégia, porque ela é ilógica para o ser humano. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda a sair do comum, nos ajuda a sair desta naturalidade ruim. O Senhor não nos chamou para ser naturais, porque nossa realidade, estamos nesta terra, estamos no ambiente natural, mas nós somos espírito. A verdade sobre nós, o Senhor escreveu no reino a nos colocar como sua imagem. Nos ajuda a viver isso de uma forma verdadeira, Pai. Nos ajuda a viver isso no cotidiano, nos ajuda a romper, a abrir a nossa boca e entender que ao profetizar, nós plantamos a semente do sobrenatural no meio do natural. Pai, eu oro especificamente sobre cada um dos meus irmãos que hoje não tem conseguido profetizar o que é certo, mas tem profetizado a murmuração, tem profetizado o medo, tem profetizado a angústia. Eu oro por mim, por cada um deles. Mas eu também oro, Pai, por mim, por cada um deles, que já é tempo de abrir a boca e profetizar e ainda está temeroso, apequenado pelas circunstâncias. Eu oro por mim, por cada um dos meus irmãos. Haja uma confiança genuína no Rei da Glória, uma obediência, uma simplicidade como de uma criança, que sabe que se ela saltar, o pai dela segura. E que isso, Pai, nos permita abrir a boca e profetizar. No vale de Aço Seco, no meio, na frente de uma muralha, na frente das grandezas deste mundo, que são nada diante da grandeza da Tua voz. Haja vida em nós, haja fé em nós, haja, Senhor, maturidade espiritual em nós, haja coragem. Josué é marcado por coragem. O Senhor o chamou para ser forte e corajoso, valente. E eu entendo, Pai, que o Senhor está nos chamando, hoje, aqui, agora, a essa atitude de valentia, não uma valentia humana que se baseia na força do braço, não, uma valentia por saber que aquele que não me deu o espírito de medo, mas de coragem, é o que me envia, é o que me prepara, é o que me capacita a fazer. Eu declaro, eu profetizo uma nova esfera de coragem espiritual sobre nós. Cada um que está aqui agora, ao vivo, ou quem vê essa gravação, eu declaro em nome de Jesus que haja intrepidez para declarar sobre a tua casa, para profetizar sobre os teus negócios, para profetizar sobre o seu ministério, para profetizar sobre o teu casamento. Eu declaro que haja uma atitude de um homem, de uma mulher que sabe quem é o seu Deus, e por isso abre a tua boca e profetiza saúde, profetiza restauração, profetiza intrepidez, a habilidade de se comunicar para Deus, comunicar a respeito de Deus. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, abra-se os céus e venha sobre nós toda a capacitação. Eu declaro que as nossas mãos, Senhor, são hábeis, são propícias, são prontas a produzir, a gerar frutos, a gerar prosperidade, abundância, conquista. Eu declaro que no trabalho a gente avança como um povo que entrega coisas que são valiosas, que são boas, que abençoam aquele que tem. Senhor, eu declaro que somos homens e mulheres que constroem famílias edificadas na rocha, que há amor, que há respeito, que há cumplicidade, que há sabedoria, que há o reino de Deus de verdade, que há alegria que vem do alto. Declaro, Senhor, em nome de Jesus, que aqui estão homens e mulheres que trazem o seu reino por uma vida cotidiana que te revela no caráter, revela nos pensamentos, revela pela maturidade, revela pela sabedoria.
Eu declaro em nome de Jesus que se levantam aqui homens e mulheres que podem ter tido, Senhor, um passado de Raabe, mas que se levantam como aqueles, Pai, por onde haverá a linhagem de Cristo. Pequenos cristos vão nascer de nós, outros homens e mulheres que vão conhecer a Jesus por ver a nossa vida de fé, de ser cristãos verdadeiros, tementes por Ti, tementes a Ti. Eu declaro e eu profetizo, haja vida, haja cura, haja abundância, haja sabedoria, haja caráter, haja transformação, haja fé, haja ousadia sobre cada um de nós, para a glória do teu nome. E que caia o Jericó, que caia as muralhas, que sejam destronados os inimigos da nossa alma, que caiam por terra as cegueiras dos nossos olhos, as escamas dos nossos olhos, por causa da palavra, por causa da obra de Jesus naquela cruz, que é suficiente para nos lavar, nos limpar e nos livrar de toda a incredulidade. Assim, Pai, nós cremos e profetizamos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Estamos juntos e misturados. A palavra falou muito e agora eu estou aqui chorando. Glória Deus a Deus. abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém. Que bom a gente estar junto compartilhando. Que coisa boa. Amém, Fezinha. Amém. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa específica, que nem a Su trouxe aqui o testemunho que já foi sacudida, se alguém mais quiser falar, vai ser um prazer. Ou se alguém também quiser um pedido de oração específico, aqui é o momento que a gente pode orar. E caso não haja nada específico, dá um beijinho na mãe, beijo na mãe e no pai, por favor, fala que eu tô com saudade. Corações para eles. E se enquanto você pode ou abrir o teu microfone e falar, ou escrever aqui, eu quero usar 1 minuto e falar com você que está vendo essa gravação, que talvez nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, a ponto de que ele fosse o teu general de guerra, a ponto de que ele fosse aquele que fala ao teu ouvido quais são as muralhas que ele vai te ajudar a derrubar. Eu e você pecamos, a palavra diz isso de forma clara, cristalina, todo ser humano pecou. O que é pecar? Errar o alvo. Nascemos para viver em intimidade com Deus vivo. Nascemos para que Ele possa ser o nosso guia, a nossa fonte de vida, mas você e eu, de forma consciente ou inconsciente, escolhemos seguir o nosso próprio pensamento. E isso nos afastou de Deus e isso trouxe morte para o nosso espírito. E é por isso que, por mais que a gente tente religião, ser um cara gente boa, uma mulher gente boa, ser honesto, podemos fazer o que for, mas há ali dentro de nós um vazio. Que não tem coisa, que não tem trabalho, que não tem nada nessa terra que preenche. Isso chama-se o nosso espírito clamando para voltar a viver. Mas a palavra diz que nós não daremos conta sozinhos. E por isso o nosso Deus, cheio de amor, proveu um caminho para pagar um preço que você e eu não daremos conta, porque o salário, a remuneração, a consequência do pecado, de errar o alvo, é esta morte, é a morte do nosso espírito. Mas há um dom gratuito de Deus que é esta conexão de volta com Deus. E há um único caminho para isso. Simples, extremamente simples, mas profundamente poderoso. Que é quando eu e você reconhecemos no nosso coração que nós estivemos longe de Deus, que nos arrependemos de ter pecado, de ter nos afastado dele, e que nós desejamos que ele nos perdoe e nos aceite de novo. A palavra diz que quando eu creio no meu coração com verdade, com sinceridade, e eu declaro com a minha boca, com o meu livre-arbítrio, que Jesus Cristo é o meu Senhor, nesta hora, o meu espírito volta a viver. E a obra de Jesus na cruz, ela se torna suficiente para resgatar o meu espírito e o seu espírito. Então, se isso que eu falei com você tocou o teu coração hoje, isso não é uma emoção. O Espírito Santo de Deus está aqui, está aí aonde você está agora. E eu quero te fazer um convite simples. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos apenas para que você não se distraia. Mas faça comigo uma oração. Se arrependendo dos seus pecados, pedindo ao Senhor que te perdoe e recebendo a Jesus como Senhor da tua vida, o teu melhor amigo, o teu guia e aquele que vai te conduzir a derrubar as Jericós da sua vida. Vamos lá? Ora comigo assim. Senhor Jesus, eu hoje ouvi a tua voz. Eu reconheço que eu sou pecador e que o meu pecado me afastou de ti. Mas, Senhor, hoje eu me arrependo e eu te peço, me perdoa. Lava-me com o teu sangue. Escreve o meu nome
no livro da vida, porque hoje eu te recebo como meu Senhor e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Te abençoo. Queria ter o privilégio de te conhecer. Se você fez essa oração pela primeira vez, vai lá no Instagram, Likeness, e me deixa saber. Vai ser uma honra poder orar por você e te ajudar nessa caminhada. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Te abençoo. E daqui, saudades, sua linda, saudades. E é isso, meu povo. Se não tiver mais pedido de oração, ou se não tiver nenhum testemunho específico, a gente fica por aqui. E eu agradeço por ter a companhia de vocês. É muito bom. É muito Até bom. a próxima, boa Manda. noite. Opa, Beijo, Sandra. beijo. É isso aí. Beijo, Fê. Beijo, Su. Beijo, Sá. Beijo, família. Tchau. Tamo junto. Nós.